a correnteza da certeza de um futuro melhor. E aí, galera do 8º ano, tudo bem com você? Professor Cristiano, mais uma vez aqui. Estamos juntos para darmos continuidade aos nossos estudos do capítulo 4 da nossa apostila. Na aula de hoje, vamos falar um pouco mais sobre os indígenas na sociedade brasileira. E olha só, antes de entrarmos nesse tópico, eu quero convidar você para corrigirmos os exercícios que eu enviei na última aula. Então, vem junto comigo aí para a página 59 da sua apostila e vamos começar lendo esse texto que o autor da apostila nos apresenta. Vamos lá, olha só. Com as cores e os ares da Europa. Este é o título do texto. De capital do vice-reino do Brasil, a sede do Império Português. Com a chegada da família real e sua corte, o Rio de Janeiro precisava adequar a realidade da colônia aos moldes europeus. A tarefa não era fácil. Como descreveria o viajante inglês John Lubbock alguns anos mais tarde, a cidade era a mais suja associação humana vivendo sob a curva dos céus. Que descrição terrível, mas eu já havia lhe dito isso, lembra? A imitação das ruas de Lisboa, as vias cariocas, estavam repletas de lama e de toda sorte de sujeira. As igrejas e os conventos eram os edifícios públicos mais notáveis. E, fora algumas touradas realizadas no Campo de Santana, não existiam diversões como as europeias. Os jardins do passeio público, construído entre 1779 e 1783, foram durante anos o principal atrativo da cidade. Interessante esse ponto aqui, não é mesmo? Porque nós, cidadãos da cidade, nós queremos atrações, divertimentos, e hoje, nos dias atuais, nós temos shows, temos locais onde podemos ir, temos praças onde podemos nos encontrar e onde podemos também nos divertir com a nossa família. E o que o autor traz aqui para nós é que nesse momento da cidade do Rio de Janeiro não existia nada disso, e muito menos espetáculos ou festas que pudessem aí receber a população. Vamos continuar. Dom João tratou de revitalizar, fundando teatros, organizando concertos musicais na Capela Real, adicionando novas datas no já carregado calendário de festas locais e criando o Jardim Botânico, como parte do esforço de transformar o Rio de Janeiro em uma cidade civilizada nos trópicos. Era importante ainda criar uma imagem do Império. Para isso, aportou no país, em 1816, a missão francesa, composta por artistas como Le Breton, Tounet, Debré, Grandjean, de Montigny. Esse arquiteto aí, Grandjean de Montigny. Esses francês, maravilhoso. Vamos lá. A missão produziu imagens que hoje são a memória material do período, além de transformar a paisagem substituindo o barroco pelo estilo neoclássico. Nós já conversamos um pouco sobre isso, lembra? Os 54 quadros que chegaram com os artistas franceses tornaram-se o embrião, junto com a coleção de Dom João, de outra grande instituição cultural da cidade, o Museu Nacional de Belas Artes. Então, esse texto aí é trazido para nós pelo autor da apostila. Vamos dar sequência aqui agora com as questões. Número 1. Explique o título do texto com as cores e os ares da Europa. O que o autor está querendo dizer para nós? Bom, ele mostra que muitos pintores chegaram neste momento, muitos artistas chegaram neste momento logo após a vinda da família real. Lembre-se que a família real chega em 1808. Essa comitiva vai chegar ao Brasil em 1816. E eles vêm, então, com o objetivo de fazer o quê? De retratar estas transformações que estão ocorrendo, de retratar o cotidiano da colônia, de forma que o Brasil possa ser visto também lá na Europa. Resposta sugestiva para você? O título faz alusão aos artistas europeus que vieram ao Brasil durante a presença da família real. Questão de número 2. Qual foi a importância da missão artística francesa no contexto passado e qual é seu significado nos dias atuais? Muito bem, galera. No passado, a missão artística francesa ela serviu
para retratar o cotidiano e, de certa forma, representar na Europa aquilo que era o Brasil. Porque você não pode se esquecer que as pessoas ouviam falar que existiam terras distantes, mas a maioria da população europeia nunca tinha vindo para cá, não tinha imagens destas terras. E esses artistas, então, constituíram, formaram essa imagem, levaram a imagem do Brasil para a Europa. E nos dias atuais, estas imagens são importantes porque elas nos ajudam, a nós historiadores, compreendermos um pouco mais o cotidiano da sociedade brasileira durante este período do século XIX. Beleza? Agora sim, resposta sugestiva para você. Olha só. Para Dom João VI, era importante criar uma imagem positiva sobre o seu império e, portanto, a fim de atender a esses intuitos, a missão francesa foi enviada e produziu imagens que são, até hoje, importantes fontes e memórias materiais da história do Brasil. Seguindo em frente, nós temos aí uma questão na página 60. Olha só. No ano em que se comemoram as relações Brasil-França, verificamos que as interfaces que ligam as duas nações são marcantes ao longo de toda a nossa história. A presença da família real portuguesa no Brasil, em 1808, motivou, entre outros eventos, a vinda da missão artística francesa, em 1816. Por quê? Letra A, B, C, D ou E. Sem perder muito tempo. Vamos lá. Letra A. O estilo neoclássico trazido pelos artistas franceses traduzia o modelo ideal de civilização, de acordo com os padrões da classe dominante europeia, sendo esta a imagem que o governo português desejava transmitir nesse momento no Brasil. Certinho, galera. É a letra A. Já ficou fácil aqui. Não se esqueça disso. Esses artistas, eles trazem, então, o estilo neoclássico, esse estilo que vem substituir o barroco, que era todo cheio de detalhes, um estilo pautado ali em alguns aspectos ainda medievais. Beleza? Bom, a nossa apostila, eu quero mostrar aí para vocês, antes de entrarmos no tópico da aula de hoje, a nossa apostila ela traz algumas imagens na página 58 e na página 59 de alguns desses artistas. Por exemplo, eu posso destacar aqui para você, olha só, essa obra aqui do Debré. O Debré, que sem dúvida nenhuma é um desses artistas, um dos mais importantes pela quantidade de obras que ele produziu. Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem da chegada da princesa Leopoldina, né, que vem da Áustria para se casar com o Dom Pedro, o filho do Dom João, aquele que vai ser chamado futuramente de Dom Pedro I. Inclusive, no Rio de Janeiro tem um bairro que chama-se Leopoldina, e tem uma escola de samba que também homenageia a imperatriz. Inclusive, a escola de samba se chama Imperatriz Leopoldinense. Então, é uma homenagem aqui à esposa do Dom Pedro, filho do Dom João VI. Legal? E existem outros também, mais alguns quadros que são apresentados. O Rugendas, que também foi um pintor bem importante aí, esse alemão. Inclusive, já nós vamos analisar um pouco mais uma outra obra do Rugendas, retratando os indígenas. E por falar nos indígenas, é sobre eles que nós vamos falar na aula de hoje, que nós vamos tratar na aula de hoje. Inclusive, eu tenho aqui ao fundo, olha só, uma oca. Estou aqui visitando uma aldeia indígena para nós conversarmos um pouco mais sobre este povo tão importante na constituição do que é o Brasil dos dias atuais. Mas, quando nós falamos de indígenas nos dias atuais, nós temos que prestar atenção naquilo que está acontecendo na sociedade. Principalmente para nós, aqui na nossa cidade, na nossa região, aqui no norte do Paraná, eu tenho certeza que você talvez já tenha percebido que muitas vezes um lugar onde nós encontramos indígenas na nossa cidade são nos semáforos. Você já reparou isso? Nos semáforos, exatamente nos semáforos, muitas vezes nós encontramos esses índios que vagam pelas ruas da cidade, muitas vezes pedindo esmolas, em alguns momentos vendendo sim os seus artesanatos, mas muitas vezes pedindo esmola também. Isso tem se tornado um problema social das cidades. E a maneira como as pessoas reagem a isso também é muito diverso. Muitas vezes sem conhecer exatamente o contexto no qual esses povos indígenas estão inseridos, alguns apoiam, outros agem com preconceito. Então eu quero apresentar um pouquinho mais para você esse cenário dos povos indígenas no Brasil. Lembrando que
Nas primeiras aulas nós tratamos ali dos tropeiros, falamos sobre a região das Minas Gerais, desenvolvimento cultural também ali na região do Rio de Janeiro, na última aula, com a vinda com a vinda da missão francesa, e hoje vamos conversar um pouco mais sobre os povos indígenas. Eu quero começar chamando a tua atenção para este problema social que nós temos nos nossos dias. Assista essa reportagem aí, olha só. Tem quem considera um trabalho infantil, outros não vê mal nenhum. Afinal de contas, é o meio deles viver. As crianças indígenas chamam a atenção de motoristas que trafegam na região do Lar Paraná. Faça chuva ou sol, lá estão eles, vendendo doces. No meio dos carros, motos e caminhões, um perigo constante. Em todo o tempo que ficamos ali, cerca de 1 hora, nenhum adulto cuidava dessas crianças. São simples, um chinelo de dedo, bermuda, uma camiseta e uma garrafinha com o dinheiro que conseguem da venda. Eles ficam aqui, no semáforo do Jardim Lar Paraná, vendendo guloseimas por apenas R$1. Tão pequenos, apenas 9 anos de idade. A presença das crianças trabalhando dividem opiniões. Não acho certo, porque pode dar um acidente, né? Perigoso. É perigoso provocar um acidente, eu não acho certo. Mas vai fazer o quê, né? Eu acho que estão trabalhando, tá legal eles trabalhar, né? Não estão mexendo em nada da lei, estão trabalhando, não dá quem quer. Dá quem quer, eles estão pedindo. Né? Eles não estão mexendo em nada da lei, eles vão viver de quê? É disso que eles vivem. Né? Não é que eu não acho certo. Não tem outra coisa para fazer, então a gente tem que trabalhar mesmo. Vai fazer o quê? Galera, você percebeu? Este é um grande problema. Agora, a questão que eu coloco é: por que estes povos indígenas estão ocupando as ruas da nossa cidade? Por que estão se relacionando conosco dentro da cidade desta forma? Será que não existem outras maneiras de termos ali um relacionamento? Ou eles conseguindo manter as suas terras, ou então sendo inseridos na sociedade urbana, mas de uma forma diferente? Eu quero convidar você a refletir um pouco mais sobre isso nessa aula. E eu quero começar exatamente analisando este quadro do Rugendas. Por quê? Ele começa a mostrar para nós que muitas vezes a maneira como nós olhamos para o povo indígena não é exatamente como eles são, mas como nós queremos que eles sejam. Observe este quadro aqui e eu quero analisar o ponto a ponto junto com você. Esse quadro, como eu disse, foi produzido pelo Rugendas, que foi um pintor alemão que veio para o Brasil, percorreu alguns locais do Brasil e depois de um tempo acabou voltando para a Europa e ali ele retratou diversas cenas do cotidiano do nosso território. E dentre estas, aqui também ele retrata alguns povos indígenas. Mas é interessante que muita coisa ele faz de memória, muita coisa ele acaba recorrendo ali a subterfúgios da sociedade europeia para tentar criar, construir uma imagem de um índio, talvez não exatamente como era na realidade. Perceba só, olha só, esse quadro aqui. Como o autor foi compondo esse quadro? Vamos ver? Então aqui nós temos alguns esboços dos primeiros estudos feitos pelo Rugendas para construir esse quadro. Perceba aqui alguns detalhes importantes. Olha só, aqui você tem os europeus, todos armados, né? E logo de cara você já percebe... Gente, lembra que a construção de uma obra artística, ela não é por acaso. Existe uma intencionalidade em diversos elementos que são colocados. Então você percebe já que de cara você tem aqui os europeus numa posição de superioridade. Olha só, sobre o cavalo e olhando para os povos indígenas. Aqui você percebe que esse rapaz que está no primeiro momento, esse indivíduo indígena, ele está completamente nu. Aqui atrás você tem uma mulher. Dá para ver os traços básicos aqui de uma criança segurando a perna dessa mulher. E um outro aqui também, o traço ainda apenas, né? Começando no rascunho aqui de um outro indivíduo indígena. Existe aqui também uma outra pessoa que está carregando ali algumas coisas. Enfim, esse é o primeiro estudo. Você percebe que ele dá mais atenção para as figuras humanas, as centrais, sem detalhar muito a natureza. Aqui a gente percebe já um detalhamento muito maior, não é? Só que você percebe que ele também constrói aqui umas outras figuras mais distantes, e eu quero chamar a tua atenção porque os indivíduos continuam nus. E nessa última obra, quando você já tem um pouco mais detalhado o quadro, só falta a pintura,
olha só, você tem algumas coisas que chamam a atenção. Primeiro, você repara que aqui eles estão no meio de mais no meio da mata mesmo. Você repara que tem mato aqui em volta também. Nessa outra imagem, repara que ele faz uma espécie de uma clareira para dar destaque aqui aos personagens centrais. Mas o que mais chama a tua atenção é para o fato de que quando ele publica essas obras lá na Europa, ele faz algumas transformações bizarras. Por quê? Ele não revela as partes íntimas dos povos indígenas. Eles são retratados. Olha só, esse aqui, ele coloca uma arara na frente, não sei se você tinha reparado, não sei se você no primeiro momento achou que era um pano, mas ele coloca uma arara para não mostrar as partes íntimas. E aqui também ele coloca na mulher, ele coloca um paninho aqui que é completamente anacrônico. Ou seja, os povos indígenas aqui representados, eles andavam realmente nus. Em alguns casos, usavam algumas coisas por questão de higiene, para cobrir as suas partes íntimas, mas não dessa forma, como se fosse completamente assim. E aqui também, né, uma arara bem na frente da parte. Ficou estranho isso aqui, não é? Então, qual é o objetivo? Exatamente manter um certo pudor na representação desta obra. Só que vai quebrando algumas coisas que não estão diretamente ligadas com esses povos indígenas. Então, esse tipo de relação aqui também tão amistoso nem sempre acontecia desta forma. O que nos mostra que muitas dessas imagens são construídas a partir de um ponto de vista europeu e que tem como objetivo agradar um público europeu e não necessariamente retratar o povo indígena exatamente da maneira como eles são e a partir das suas próprias necessidades. E a gente vai perceber isso à medida que nós vamos analisando como se deu este relacionamento entre os povos indígenas e os povos europeus. Perceba aí, olha só. Primeiro, o termo indígena, ele já surge com um certo equívoco. Você se lembra que este termo ele foi utilizado porque os primeiros europeus que chegaram à América acreditavam, na verdade, terem chegado às Índias, em alguma parte remota das Índias. Então, pensaram, aqueles que moram nas Índias são os índios. E esse termo acabou ficando aí durante muito tempo. Dá a impressão, muitas vezes, que quando nós falamos de índios, nós estamos falando de uma mesma comunidade, completamente igual, com costumes totalmente semelhantes. E isso não é verdade. Existiam diversos povos indígenas que ocupavam o território brasileiro durante este período da chegada dos europeus. E é interessante você notar também que esses grupos, muitas vezes, tinham costumes completamente diferentes, língua completamente diferente e até mesmo guerreavam entre si. Então, eram povos completamente distintos. Eu quero mostrar para você agora um outro videozinho, antes de nós continuarmos, que vai ilustrar um pouco mais tudo isso que eu estou falando. E depois, voltando para cá, eu quero apresentar como os europeus, então, começam a lidar com a questão indígena e, posteriormente, quais são as leis que são criadas para estabelecer o relacionamento entre os povos indígenas e os colonos. Acompanhe aí. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades.
mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais.
Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. Você percebeu? Muitos pontos chamam a nossa atenção, principalmente a questão agrária. Você repara que as terras indígenas, pouco a pouco, foram sendo ocupadas, foram sendo tomadas, e os índios foram ficando exprimidos. Quando você percebe que muitos índios hoje acabam vindo para a cidade, exatamente porque a região onde eles moram, onde eles habitam ali, ela é insuficiente para trazer o sustento que anteriormente era retirado da própria terra. Então, muitas terras indígenas foram sendo perdidas para a agricultura, o que faz com que esses povos acabem sendo inseridos na nossa sociedade de uma maneira completamente equivocada, de uma maneira ruim. É por isso que muitas vezes nós vemos aí esses povos indígenas que são largados à própria sorte, buscando o seu sustento até mesmo dentro da cidade através de esmolas. Mas olha só, no primeiro momento, quando nós temos esse contato, nós percebemos duas tendências bem claras. Primeiro, o objetivo dos colonos portugueses, que era escravizar esses indígenas para usar como força de trabalho. Por outro lado, você tinha também os jesuítas que buscavam ali catequizar os índios, porque viam nesses povos indígenas um meio para a expansão da fé católica. Você não pode se esquecer que nesse contexto que nós estamos analisando agora, neste momento, o início ali do século XVI, ele se dá naquele contexto das reformas protestantes. Então, o começo da colonização da América, ele se insere naquele contexto da reforma protestante e da contra-reforma. Então, a Igreja Católica havia perdido muitos fiéis e agora se preocupava em catequizar esses povos indígenas também para recuperar a quantidade de fiéis. Fazer com que esses povos, então, se tornassem cristãos era uma prioridade para esses jesuítas. E essa tendência aí vai seguir durante muito tempo. Chegamos ali no século XVIII, o Marquês de Pombal, então, pela primeira vez, nós vamos ter uma espécie de um diretório, uma lei que vai se referir diretamente aos povos indígenas. E o que diz esse diretório do Pombal em 1757? Qual era o objetivo? Promover a assimilação dos nativos à sociedade colonial portuguesa. Ou seja, estes indivíduos deveriam ser assimilados, eles deveriam ser considerados súditos do rei português. E qual é o objetivo quando ele faz isso? Porque não se esqueça, até então, os portugueses eram vistos não como súditos do rei português, mas como eram utilizados muitas vezes
como escravos e muitas vezes como indivíduos lá do território do meio do nada, mas não como povo português. A partir de agora, existe essa preocupação em assimilar esses povos indígenas ao território português. E por que o Pombal faz isso? Porque ele é bonzinho? Não, não se esqueça que nós estamos tratando aqui do Marquês de Pombal naquele período das muitas disputas com a Espanha no que se refere à questão das fronteiras. Você se lembra o lance das fronteiras ali que estão sendo estabelecidas, aquele problema com a colônia de Sacramento, com os 7 povos das missões? Então, o que acontece? Os portugueses entendiam que onde houvesse território, onde houvesse cidadão português, aquele território pertenceria a Portugal. Onde houvesse cidadão espanhol, aquele território pertenceria à Espanha. Então, desta forma, era extremamente interessante fazer com que esses povos indígenas se tornassem também povos portugueses, para assim garantir a posse daquele território. Percebe? Seguindo um pouco mais, em 1808, o Dom João, quando ele chega aqui no Brasil, ele vai instituir aquilo que vamos chamar de guerra justa. E essa guerra justa, o que é uma guerra justa? A guerra justa era aquela que era travada contra os povos indígenas que se recusavam a sair das suas terras. Você está percebendo, gente, como que as coisas vão se desenhando? Então, nós temos povos indígenas que viviam aqui no Brasil, os europeus chegam e começam a ocupar esse território. E agora começam a expulsar os povos indígenas dos seus territórios. E aqueles que se recusam a sair, eles poderiam, então, morrer. É isso que o rei declara. Olha, nós podemos fazer a guerra justa, é uma guerra justa, Deus se agrada desta guerra contra esses povos. Então, se eles não quiserem sair dali para que nós possamos urbanizar aquele território, desenvolver aquele território de acordo com a nossa concepção de desenvolvimento, podemos fazer guerras contra estes povos. Então, é instituída essa guerra justa. 1823, então, nós temos aqui, olha só, estou avançando um pouco agora, tá? 1823, o Brasil já se tornou independente e nós temos uma Assembleia Constituinte, uma discussão para criar a primeira Constituição brasileira. E aí, até aparece, até destaquei aqui, ó, discussão sobre assimilar os povos indígenas e transformá-los em súditos do novo Império do Brasil. Essa discussão aparece na Constituinte, mas quando surge a Constituição de fato, porque não se esqueça, em 1823, nós temos a reunião para criar a Constituição. Ela vai ser criada em 1824. E quando surge a Constituição, não tem nada falando sobre as terras indígenas. Cada província, ou seja, cada estado, cada província deveria legislar, criar leis para as questões indígenas dentro do seu território. Então, o governo acaba se eximindo de tratar um pouco mais dessa questão indígena. E aí, meus queridos, cada província vai buscar desalojar os indígenas o mais rápido possível para ampliar o seu processo ali de urbanização, criando novas cidades e tal. É o que acontece, por exemplo, no norte do Paraná. O norte do Paraná é uma região que tínhamos muitos índios aqui, que foram cada vez mais perdendo os seus territórios para que as cidades pudessem crescer e para que as fazendas pudessem crescer também. E aí você fala assim, olha, mas essas terras foram compradas? Não, eles simplesmente foram expulsos e demarcados, e aí falamos assim, ó, essas terras são nossas. E é uma longa luta aí para você tentar demarcar terras indígenas. Por exemplo, em 1845, o governo concede aos nativos o direito às terras indígenas. Então, pela primeira vez, o governo concede o direito de usufruto, mas garante que o governo tem o direito de extingui-las a qualquer momento. Então, existe uma lei que diz assim, olha, vocês têm direito de ficar morando em determinadas terras aí, mas assim que a gente precisar, vocês têm que sair. Se uma província determinar que está entrando em crise econômica, vocês têm que sair das terras porque nós vamos plantar, nós vamos criar ali espaços para plantar café, soja, enfim, diversos tipos de alimentos e vocês perderam a terra. Nós vamos desmatar tudo e vamos entregar para a agricultura. Em 1850, nós temos, então, a Lei de Terras, que estabelece definitivamente essa questão do usufruto das terras indígenas até que esses indígenas atingissem o estado de civilização. E que estado de civilização é esse? Esses indígenas fossem completamente incorporados, então, à cultura europeia. Se quisessem, bem. Se não quisessem, estariam largados à própria sorte. Então,
galera, a gente percebe que a questão indígena, eu até destaquei aqui, ó, sempre esteve atrelada à questão fundiária, à questão de terras. Esse impasse aí com grandes fazendeiros que começam cada vez mais ir ocupando. Isso não é de agora, tá, gente? É de longa data. Essas terras vão sendo tomadas dos povos indígenas e esses povos vão ficando numa situação cada vez mais complicada, largados ali à própria sorte, até que nós temos os dias atuais, o que você tem observado aí nos semáforos das grandes cidades. Então, é um momento de repensarmos a nossa atuação e a nossa relação com os povos indígenas, porque temos um problema e precisamos, de alguma forma, resolver. Qual é a sua sugestão? O que você me diz? Para pensar um pouquinho mais, conhecer um pouco mais sobre as histórias dos povos indígenas e, quem sabe, oferecer aí algumas sugestões. Beleza? Galera, tem tarefa para fazer. Você faz a tarefa e eu te encontro na próxima aula, tá bom? Ó, grande beijo no seu coração e até lá. E pensa naquilo que eu falei. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.